Agora nós vamos meditar um pouco na doutrina da igreja, na mensagem. E dentro dessa doutrina, nós vamos pregar a paz, o amor e a união fraternal entre todos os homens de boa vontade. Eu já inicio a mensagem desta noite dizendo que este é um tema que algumas pessoas não gostam. Por exemplo, disciplina é um tema que algumas pessoas não gostam. Este tipo de mensagem de perdão, de união, de amor, é um tipo de mensagem que algumas pessoas não gostam. Por quê, pastor? Porque geralmente são as pessoas e os tipos de mensagem que vai na ferida da pessoa. É a mesma coisa de você cair. Você cai, você rala, você machuca. Você vai lá e passa um álcool, né? Aqueles remédios ardidos em cima, um metiolate, eu acho que é metiolate que arde, né? Você passa, chega, queima um álcool. É a mesma coisa, você passa algo para sarar a ferida. É a mesma coisa que você ir lá e mexer na ferida, né? Você vai lá e está mexendo. Imagina, você cai, cria uma ferida e você vai lá e fica metendo o dedo, você vai lá e esfrega, você vai lá e passa algum remédio para tentar curar aquilo. Tem que saber como passar, porque mesmo passando com amor, mas então o pastor tem que saber falar. Lógico que tem que saber pregar, mas mesmo o pastor sabendo pregar, muitas vezes, mesmo ele usando da sabedoria, da humildade, da inspiração que a ele é dado para pregar, ele consegue atingir alguém. Eu tenho um machucado. Eu não vou chegar lá e colocar uma pomada que arde e vou chegar no machucado e esfregar. Eu vou chegar lá com todo cuidado e vou tratar aquela ferida, não é assim? Mas mesmo quando a gente trata ela com todo amor e alegria, porque a gente sabe que vai doer, o que a gente sente? Dor, incômodo. A gente não se sente incomodado? Assim é a mensagem da igreja. Não tem como escapar. Mesmo o pastor tendo sabedoria para pregar, para não ferir alguém, ele acaba incomodando as pessoas para quem serve a mensagem. Então, tem pessoas que não gostam desse tipo de mensagem. Tem pessoas que ele procura saber qual é o tema da mensagem para ele saber se vai vir na reunião ou não. Eu vou ver qual é o tema de mensagem. Existe, irmãos. Vocês acham que não tem pessoas assim? Existe pessoas que olham qual é o tema da mensagem para ele decidir se vem ou não na igreja. Porque ele sabe que se ele for, ele vai se sentir ofendido, a mensagem vai até ele. Mas está errado, não deveria ser assim. Deveria ser ao contrário. Quando eu ver que uma mensagem serve para mim, aí que eu tenho que fazer todo o esforço para ir e participar da reunião, para mim poder ser abençoado e resolver aquele problema, encontrar a solução para ele, através daquela mensagem. Mas existem pessoas que têm um coração duro. Ele olha o tema da mensagem para decidir se vem na igreja ou não. Tem pessoas, irmãos, agora, já aprofundando ainda mais, vejam, eu estou começando, estou indo aos poucos, né? Estou entrando na mensagem, dizendo como existem tipos de irmãos, de pessoas que frequentam a reunião, como fazem para vir à reunião, se aceitam ou não. Eu expliquei que, mesmo sendo uma mensagem, que existem alguns temas dentro da igreja, que nós precisamos abordar, que ferem alguém, que muitas vezes a pessoa se sente incomodada, o pastor precisa de sabedoria para pregar, para não prejudicar ainda mais. Mas mesmo ele pregando com esse cuidado, ele fere, porque é como eu dei o nosso próprio exemplo, mesmo passando a pomada com cuidado, em algo machucado, a gente sente o incômodo.
Irmãos, aí tem pessoas que têm mágoas no coração, muitas mágoas, mágoas do passado, e por isso não conseguem ser felizes, por não saberem esquecer, não conseguem ser felizes, não conseguem ter paz na vida, ser bem-sucedido, tanto espiritualmente como materialmente falando, porque não conseguem praticar algo que eu preguei ontem, algo que eu li passagens bíblicas ontem, perdão, não foi? Ontem eu trabalhei muito perdão, li muitas passagens bíblicas de perdão, porque ainda não aprenderam e não sabem, parece, que perdão é algo libertador. Irmãos e irmãs, perdão é algo tão libertador, perdão é algo tão extraordinário, que faz bem para os dois lados. O perdão, ele é tão extraordinário, que ele faz bem para os dois lados. O perdão é tão libertador, é como na oração, vocês se lembram? Irmãos, olha, eu tenho muitos anos que prego, posso até estar enganado, mas foi a primeira vez que eu iniciei uma reunião com uma oração inicial, falando sobre o tema da mensagem. Porque geralmente a primeira oração é para pedir a bênção para a reunião. Para isso que é a primeira oração. É para adorar a Deus, adorar seus santos e pedir a bênção para a reunião. E foi pela primeira vez que eu me lembre que eu iniciei uma oração, a primeira da reunião, falando sobre o tema. Porque o perdão é algo extraordinário, é algo libertador, é algo que tira dos nossos ombros um peso. Não foi isso que eu preguei hoje? Tem pessoas que, sabe, já viram alguém cansado e anda assim, né? Irmãos, tem o perdão, a falta de perdão sobre os ombros de uma pessoa, a falta de amor, a falta de união, deixa a pessoa assim, todo cansado. Mas, irmãos, não é cansado fisicamente, é espiritualmente. Espiritualmente, mas acaba refletindo para o corpo. Acaba sim refletindo para o corpo a falta de perdão. Agora, quando eu pratico ele, o perdão é extraordinário, ele é libertador, ele é extravasador. Eu extravaso a alegria, a felicidade, o amor, aquele sentimento oculto do meu coração, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor, aquele sentimento de vazio que nós temos dentro de nós, vai embora e a felicidade toma conta. Tudo isso, o perdão é capaz de proporcionar. É algo extraordinário, é algo sem limites, mas infelizmente muitos não conseguem compreender. Irmãos, o amado apóstolo São Paulo, ele é muito sábio. O amado apóstolo São Paulo, irmãos, ele diz que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. Do bem. Oh, sabedoria do apóstolo, né? É fruto de um coração compassivo. Quem não tem um coração bondoso, como vai perdoar o próximo? Se não tem amor próprio, se não tem felicidade própria, como vai perdoar o próximo? Ontem eu preguei muito sobre esse tema. No próximo mês é Natal, irmãos. Natal. Jesus veio para pregar a paz, para pregar o amor, para pregar a união fraternal. Porque Deus não encontrara isso nos homens no passado, porque se afastaram dele. E Ele deu a sua vida pela nossa liberdade.
Ainda ontem eu falei sobre isso no corinho de número 123, que cantamos, gratidão pela salvação. A nossa liberdade custou a vida de Jesus. E ontem eu dei alguns exemplos. Eu não consigo entender porque muitos irmãos, irmãs, não perdoam, não conseguem perdoar o seu próximo. Aí, aquele exemplo que eu dei ontem, né? Ah, o pastor não sabe o que aconteceu. Ah, o pastor não conhece. O pastor fala porque parece que é fácil, é isso ou aquilo. Ué, vocês acham que o pastor também não tem coração? Que o pastor não chora? Tem muita gente que acha que pastor é uma máquina. Que pastor não chora. Que pastor não tem sentimento. Que pastor não tem problemas. Que pastor não tem luta. Pastor é um ser humano igual vocês. Ele só tem um ministério, igual muitos de vocês. Mas lutas e problemas todos nós temos. E temos que saber contornar, até no próprio ministério exercendo, temos esse tipo de problema. Irmãos, eu não consigo entender porque muitas pessoas não conseguem amar, perdoar, ser feliz. Eu sou do contrário. Quando eu vejo alguém que não gosta muito de mim, não vai, esse pastor aí, é isso, é aquilo, aí que eu gosto de cumprimentar ele. Chego com um sorriso, sabe? E aí, irmão, tudo bem? A pessoa chega a ficar sem graça. É assim que você faz. E aí, irmão, tudo bem com você? A pessoa acaba ficando sem graça. Sabe quando você abre um sorriso para a pessoa? Ele fica sem graça. Ele, sabe, não tem reação. Porque talvez ele espere a mesma coisa de você. Quando você se rebaixa a esse tipo de pessoa, você é menor do que ele. É o que eu preguei ontem. Tem pessoas que acabam se rebaixando para os outros. Você tem que se rebaixar para ninguém, não. Se o seu irmão não conversa com você, você perdoa, você faz a sua parte, você conversa com Deus, entrega nas mãos da Santa Voz e do Santo Irmão e diz, a minha parte eu fiz, eu estou perdoando. Pronto, e acabou. E seja feliz. E deixa ele com a vida dele. Você se libertou. Você se libertou. E em muitos casos o perdão liberta os dois lados. Os dois lados. As duas pessoas ou mais envolvidas. Irmãos, o hino que o coral cantou ontem diz que muita gente não são felizes porque por coisas tão pequenas e banais ficam olhando para trás. Quantos não conseguem perdoar por olhar para trás? É um exemplo que eu dou, parece museu. Vive só do passado. Antiguidade está lá no museu. Você quer ver coisas velhas? Antiguidades? É só ir lá. Tem pessoas que guardam dentro de si essas coisas que não trazem benefício nenhum para a sua vida. Ele guarda rancor, ele guarda ódio, ele guarda sentimento dentro do coração. Eu pergunto para você, o que isso produz de bom na sua vida? O que isso acrescenta na sua vida? Nada, nada. Isso não tem valor nenhum, nem comparado aos bens como eu dei de exemplo, o museu. Porque os bens que estão lá são valiosos. Agora o rancor, o ódio que está dentro de você, a mágoa, o sentimento ruim, não tem valor nenhum. E não agrega nada na sua vida. Nada. Mas muitos não percebem. Tem que amar, tem que perdoar e ser leal, sincero, verdadeiro. Não foi isso que o hino que o coral cantou ontem? Amar e ser sincero e perdoar verdadeiramente. Não é perdoar aqui, amanhã está jogando na cara, lembrando de novo, falando isso, falando aquilo. Você acha que eu esqueci? Olha a passagem bíblica que eu li no início da reunião. Se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar. Também não vai. Temos que amar com o amor que Jesus nos amou. Não é este um trecho de um hino que o coral cantou ontem também? Temos que amar com o amor que Jesus nos amou.
é aquele exemplo que eu dei ontem. Ah, mas o pastor não sabe o que aconteceu, por isso que ele está falando isso. Eu não quero saber. Não quero saber do problema que houve aqui, em outra congregação, na sua família, no seu trabalho, no seu particular. Não quero. Isso não vai acrescentar em nada na minha vida. Mas muitos dizem, muitos pensam. Aí eu dei um exemplo ontem. Doeu como cravo de espinhos, a coroa de espinhos cravada na cabeça de Jesus? Doeu como os cravos que foram penetrados em suas mãos e seus pés? Doeram como ele suportar o seu próprio peso, pendurado em uma cruz? O que fizeram para você? Doeu como ele subir o morro, arrastando sua própria cruz, levando sobre seus ombros? O que fizeram para você, irmão, irmã? Doeu como amarrar Jesus em um tronco? Tecer um chicote especial somente para ele, que cada chibatada que ele levava, cortava o seu corpo e o sangue vertia. Qualquer um de nós morria antes da cruz. Eu, você, qualquer um de nós morreria só no açoite que Jesus levou. Porque o nosso corpo é formado por líquido. Maior parte do nosso corpo, 60%, 70%, se não me falha a memória, é água o nosso corpo. Por isso que diz, fulano morreu de hemorragia, devido ao corte, alguma coisa. Porque Jesus perdeu tanto sangue, que ele poderia morrer lá no açoite. Mas ele não podia morrer ali. Ele tinha que morrer na cruz por nós, para dar a vida dele por nós. O que fizeram para você doeu, como as chibatadas que ele levou. Aí ontem eu dei o exemplo da humilhação, né? Ah, mas eu fui humilhado, pastor, e daí que você foi humilhado? Se compara quando colocaram Jesus na cruz e ficaram zombando dele, desce daí. Você não é o rei dos reis? Você não é o poderoso? Você não é o filho de Deus? Desce daí. Imagina que humilhação, que zombaria. O que fizeram com você é comparável a isso? Imagina quando colocaram ele diante daquela multidão. Um homem que transformou água em vinho, multiplicou o pão, o peixe, ressuscitou mortos, curou aleijados, curou o cego. Colocaram os dois diante da multidão e o povo gritava, crucifica-o, solte Barrabás. Que dor ele sentiu de ter feito tanto bem, e ser injustiçado naquele momento, ouvindo o povo gritar, mandando soltar um ladrão e crucificar ele. Porque, irmãos, a pena de morte na cruz, na época de Jesus, era a pior pena que existia. Era a pena máxima. Doeu, irmão? Doeu, irmã? Você que tem um ministério, que às vezes tem um problema, uma dificuldade, um probleminha, às vezes é por causa de uma bobeirinha assim, vira um mundaréu de coisa. Doeu para você, comparável ao que fizeram com o Mestre Jesus? Creio que não, né? Então por que não perdoar? Muitas vezes tem pessoas que não se conversam por coisas pequenas e banais. Não é isso que o hino fala também? Irmãos, exemplos de amor tivemos muito nesta igreja, de Jesus, do irmão Aldo, tivemos da Santa Avó, tivemos muitos exemplos. Só depende de nós seguir, só depende de nós. Irmãos, irmãs, vamos deixar de lado os sentimentos ocultos, porque isso não produz nada de bom para a nossa vida. Isso não agrega, isso não acrescenta. Vamos ser mais humildes em nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho, nos estudos. Vamos saber conviver como irmãos. Vamos saber perdoar, relevar. O problema do ser humano hoje é que muitas vezes não sabem relevar as coisas. Não sabem.
Precisamos aprender isso para ser feliz. Eu sempre tenho dito, eu sempre tenho pregado, não podemos sair agindo com razão, não podemos. A razão nunca pode andar na frente da emoção, a razão nunca pode andar na frente da sabedoria, nunca. E muita gente, por emoção, sai agindo, sai falando, sai fazendo e depois se arrepende. Muita gente, por razão, fazem as coisas. É porque eu estou certo, é porque eu é isso, é porque eu sou aquilo, eu tenho a razão. E daí? Muitas vezes a sua razão não é tudo. Não é tudo. A sabedoria é tudo. Eu dou um exemplo. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, diz, por exemplo, que ao chegar na rotatória, quem está circulando primeiro tem a preferência. E eu entrei na rotatória primeiro, como diz o CTB, e eu tenho a preferência. Vem um outro cidadão de lá e entra. Pronto, ali começa um buzina do lado, outro do outro, um abaixa o vidro, gesto obsceno, xinga daqui, xinga dali. Aí eu, porque tenho a razão que entrei primeiro, desço do meu carro, parto para cima do outro. Ele simplesmente abre o porta-luva, pega uma arma de fogo, dá 3 tiros no peito. Adiantou a razão? Não. Se eu agisse com sabedoria, primeiro eu ia dizer assim, peraí, rapaz bateu em mim, opa, graças a Deus, estou bem, não aconteceu nada, ou nem bateu em mim, meu carro está bem, segue sua vida, amigo, eu vou seguir a minha, segue a sua, acabou, pronto, você agiu com sabedoria, não deixou a razão tomar conta do seu viver, porque nem sempre a razão é bom para tudo. A sabedoria, você primeiro precisa da sabedoria para administrar a sua razão. E muitas vezes confusão, é isso, confusão, problema no ministério, aqui, ali, é tudo por falta de sabedoria. Porque quer sair agindo com razão, com emoção, cada um quer opinar sua expressão, o seu pensamento, e aí? Não pode ser assim. Não pode. Temos que ter a sabedoria. Temos que ter a sabedoria. Irmãos, muitos podem, às vezes até se perguntar, poxa, mas eu não sou assim, é o que eu vou entrar agora. Irmãos, ontem eu falei bastante sobre perdão, união, amor fraternal. Nem todas as pessoas na igreja são assim, nem todas. Nem todas, não só na igreja, no mundo eu vou dizer, né? Tem pessoas na igreja, no mundo, que são tão bem queridas, né? São tão queridas, amáveis, né? Hoje mesmo eu estava perguntando de um obreiro aqui para os irmãos, os próprios obreiros preocupados, perguntou dele, cadê fulano? É uma pessoa querida, todo mundo gosta de estar bem, próximo dele. Assim somos muitos de nós. Você sente falta, cadê fulano? Ele é tão alegre, ele é tão feliz, cadê ele? Está fazendo falta na igreja. Existem pessoas assim na igreja, que se amam, que se perdoam, que são felizes, de bem com a vida. Então, irmãos, vamos procurar fazer tudo para podermos deixar de lado essas coisas que não acrescentem nada na nossa vida. Eu vou ler a mensagem que tem o título A Paz, Amor, a União Fraternal entre os Homens de Boa Vontade. Estimados irmãos, Jesus veio nos trazer a paz, o amor, a união. E foi Ele mesmo que, ao cumprir o seu ministério, afirmou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É esta paz que Ele continua transmitindo aos fiéis, através da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo e da mensagem de nossa amada Igreja Apostólica. A paz que esses santos estão semeando em cada coração, através da mensagem de nossa igreja, precisa crescer e dar frutos, mas frutos de amor, de fé, de união, de justiça, de igualdade e inteira humildade. Esta paz é alimentada em nossos corações pelos exemplos e ensinos de Jesus, e pela unção e virtude poderosa que emana do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Viu quais são os frutos que nós devemos produzir? Paz, amor e união, não rancor, não ódio, não raiva.
Sim, prezados irmãos, é importante termos humildade e reconhecermos as nossas fraquezas. Isso pode acontecer se não vigiarmos e dermos lugar aos maus sentimentos que nos tiram a paz e criam obstáculos para a nossa vida. Para isso existe o perdão e a regeneração, mas depende da nossa fé, perseverança, esforço, do nosso amor ao bem, à justiça, em aceitar os conselhos da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, para termos a paz de Jesus. É o que eu preguei ontem e hoje. Tem gente que tem o coração tão duro, que mesmo eu pregando ontem, hoje, tanto como eu preguei, se for preciso, porque eu não tenho o dom de conhecer a vida e nem o coração de ninguém aqui. Se for preciso, estou deixando bem claro, mesmo pregando ontem, quanto preguei, pregando passagens bíblicas ontem, hoje passagens bíblicas, e explanando de uma maneira tão grande esta mensagem, tem coração duro, que isso não faz nem cócega no coração dele. E é o que a mensagem está dizendo aqui. Então, para isso é preciso ser humilde e reconhecer a sua fraqueza, senão não adianta nada. É uma mensagem séria, irmãos, clara, sincera. Esta paz que nosso Senhor nos trouxe dos céus, custou o sacrifício na cruz, e nesses dias, o sacrifício da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Portanto, permita que eles reinam em seu coração e que seus pensamentos, sua vida e o seu ser estejam voltados para o reino do céu como Filho de Deus. Não esqueça que Jesus, nosso bendito Mestre, veio nos trazer o reino da paz, do amor e da verdadeira união fraternal. E foi por isso que ele deixou uma mensagem muito bela ao dizer assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, dando a minha vida por vós e pela vossa união. Ainda ontem eu expliquei sobre este parágrafo aqui, essa passagem de Jesus. Sim, ele veio unir corações, principalmente do seu povo, de sua igreja. Foi por essa unidade espiritual que Jesus, antes de subir ao Pai, fez um pedido importante na sua oração sacerdotal, dizendo, para que todos sejam um. Ele, Jesus, orou para o Pai dele, dizendo: Pai, eu peço para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, vejam a minha glória que me deste, porque Tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas eu Te conheci, e estes conheceram que Tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o Teu nome, lhes farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu esteja neles. A união fraternal que Jesus pediu, para algumas pessoas no mundo, eu vou falar para o mundo, não tem valor algum, não tem valor. Dentro da igreja, às vezes também não. Irmãos, eu estou falando que conheço, já tive até problema em uma filial, em uma determinada filial, que o regente veio para mim dizer: pastor, o negócio é o seguinte, nós temos uma festa, e a irmã só quer cantar se fulano tocar. É uma filial que tem muitos e muitos tocadores, eu não vejo necessidade disso. E isso foi embaraçando a festa, chegou uma hora que deu problema. Aí eu precisei também falar com ele de uma forma mais, que precisaria ser feito naquele momento. Existe pessoas, fulano vai reger, eu não vou cantar, vai para o fundo, vai para o banheiro, vai para o corredor, é fulano que vai tocar, é isso, é aquilo que vai cantar, eu não aceito. Cadê a união para essas pessoas? Esse pastor hoje eu não vou na igreja, é esse irmão, eu não gosto dele, meu santo não bate com ele, eu não vou com a cara dele. Cadê o valor desta oração de Jesus para essas pessoas? Irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi organizada na terra por Jesus, pela Santa Avó e pelo Irmão Aldo, há necessidade da união fraternal entre o nosso povo. Sem essa verdadeira união não chegaremos à perfeição.
e nem seremos vitoriosos a cada dia de nossa jornada. Aqui na terra, essa virtude da perfeita unidade espiritual precisa dominar os corações. Por isso é necessário o sentimento da boa vontade em amar o seu semelhante, seu irmão e seu próximo, se unindo nos laços do amor e da verdadeira paz que nos trouxe Jesus através desta igreja. O santo irmão Aldo, a santa avó, juntos com a Virgem Maria, lutaram e como santos poderosos, continuam lutando para que haja esta união e perfeição absoluta em nossa igreja. Agora ouçam o que eu vou ler. Mais ainda, existem alguns que não cooperam por esta unidade, não se humilham, nem se perdoam o seu irmão, não buscam se unir na igreja, nem no seu ministério e nem na família. A oração de Jesus pela união do seu povo para estes corações não terá resultado se não se converterem. Por esse motivo que muitos não têm paz no coração, não são felizes, não prosperam na vida espiritual e muitas vezes nem na vida material, por não darem valor a essas virtudes divinas como a paz, o amor e a união. Mas ainda há esperança para estes, pois Jesus, a Santa Avó, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo estão prontos para perdoar. Então seja humilde, sincero, peça perdão, se reconcilie com sua família, com seus irmãos, e estes santos vão te ajudar a conquistar essas qualidades e virtudes através da mensagem de paz e esperança na Igreja Apostólica. Abra seu coração para Jesus, transforme seus costumes em ações de bem e de amor, para que possamos juntos alcançar uma grande vitória pela unidade espiritual da igreja e de todo o povo, que possa reinar em nosso meio a paz, o amor, a união fraternal, ensinado por Jesus e confirmados neste dia pela Santa Avó e também pelo Santo Irmão Aldo. Amém.